1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. A primeira coisa que nós temos que fazer para alcançar as maravilhas de Deus é consertar a nossa vida com Cristo. Amém? A Bíblia diz que uma casa dividida Deus não opera. Nós temos que andar sempre no mesmo propósito. Nós temos que estar sempre buscando a Deus de dia e de noite. A Bíblia diz que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? E se santificar é uma das proezas da nossa vida. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Então temos que ser santos. Amém? E às vezes nessa caminhada, muitas adversidades se levantam na vida dos seus servos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vai falar um pouquinho das dissensões, na igreja de Corinto. Dissensões que tem no meio do nosso meio, igreja. Encontrou, dá um dado de glória a Deus. Igreja, a palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, em espírito e em verdade, Deus é fiel para conduzir a nossa vida e realizar os nossos sonhos. Não é fácil, as coisas não são fáceis, mas há um Deus que entra na peleja por mim e por você. Há um Deus que nos carrega no braço quando cansados estamos na caminhada. Há um Deus que entra com providência e realiza o desejo do nosso coração. Amém? Por isso nos juntamos, não nos juntamos aqui para dissensões, para apontamento, afrontamento, mas olhamos e questionamos e muitas vezes glorificamos a Deus e dizemos: somos todos iguais aos olhos de Deus, carentes da sua misericórdia. Todos nós somos pecadores e falhos, igreja. Precisamos todos os dias estarmos buscando o Senhor. Em um momento sim que ficamos longe de Deus, fazemos coisas que o desagradam. Amém? O inimigo ele trabalha com o tempo. E o tempo é o nosso adversário. Porque o tempo de caminhada, o tempo de crente, o tempo de congregação nos dá a zona de conforto. E na zona de conforto, o inimigo muitas vezes nos derruba. Amém? Então, a cada manhã se renova a misericórdia de Deus em nossa vida. E a cada manhã se renova um clamor diferenciado ao Deus do impossível. Amém? Porque Ele é fiel. A palavra de Deus que tem hoje é uma palavra de conserto, para nos consertarmos, para que nós venhamos alcançar as dádivas do Senhor. E a palavra diz aqui no capítulo 1, versículo 10, não é isso, Paulo? Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, aqui está a tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Pai querido e amado, sabemos que não somos, Pai amado, dignos, Senhor, muitas vezes que entrei em nossa morada, mas dizei uma palavra e seremos salvos, Senhor. Pai querido e amado, que agora, Senhor, eu desapareça, mas que o Senhor cresça nessa igreja, porque quem tem que falar com o seu povo é o Senhor, não é pastor, é o pastor dos pastores. E tu és o Deus soberano e eterno. Eles vieram para ouvir a tua voz. Então fala, Pai amado, ao teu povo. É o que eu peço e já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz a palavra de Deus: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos
mesma coisa. Que não haja entre vós o quê? Não sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Nós temos que ser unidos, né? Eu sei que muitas vezes, né, a gente vai ter algumas pendências entre nós mesmos. Isso é normal, mas que o amor venha prevalecer, que o perdão venha superar, porque a Bíblia diz que é perdoando que se é perdoar, né? E às vezes a gente não quer perdoar, e a Bíblia também diz que quem não perdoa o irmão também não receberá o perdão de Deus. Por isso que não é fácil. Às vezes a gente diz: ah, pastor, mas aí ele me feriu muito. Sim, maior e mais ferido foi Jesus, por mim e por você. E muitas vezes viramos as costas para ele, muitas vezes negamos a Jesus, muitas vezes olhamos e botamos em segundo plano a palavra de Deus ou as coisas do alto. E a Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, buscarem o reino do céu e a sua, e as demais coisas não serão acrescentadas. Amém? Começamos bem na caminhada, começamos bem na corrida, né? Em prol da vitória, que é a glória de Deus. Mas no meio começamos a desfalecer. Mas hoje nós vamos avivar-nos para que a glória do Senhor seja manifesta em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você pega, meu filho? Aleluia. É muito glória. Ele diz aqui no 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Clói que há contenda entre vós. Há contenda entre nós, igreja? Ah, não? A gente que olha para o irmão quando é reprovado, a gente que quebra ali o beco para não dar paz, para dizer que você quer ver, mas amém. Temos que estar sempre em um só propósito. Aprendam que nenhum aqui é adversário do outro. Nós somos irmãos em Cristo. E não somos feitos para apontar e afrontar, nem para julgar, porque quem julga é o Senhor. Amém? Às vezes a palavra vai de confronto a mim e a você, mas não porque o pastor está direcionando. Eu não direciono a palavra para ninguém. Se eu tiver que dizer alguma coisa, eu digo a pessoa. Amém? Por quê? Porque essa é a minha maneira de ser. Agora, dentro da palavra, quando ela me confronta, é porque eu preciso me consertar, eu preciso me policiar, eu preciso vivenciar essa palavra verdadeiramente. Porque não adianta eu louvar e engrandecer o nome do Senhor só com os lábios e o coração distante. Amém? Creio que Deus vai fazer uma boa obra na tua vida. E no versículo 12, Valcinho, é isso? Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo. Eu perguntei quem era Apolo. Apolo é o quê? É um varão eloquente que se destaca, né, no meio da igreja primitiva. E ele é muito conhecedor da palavra. E aí a igreja começa a se dividir. E a igreja começa a querer ser de Apolo, ser de Paulo, ser de Cristo. A igreja é de Cristo, igreja. Cristo é o dono da igreja. Não tem pastor que é dono da igreja. A igreja é do pastor da minha, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. Eu apenas passei um povo que Cristo manda para eu apresentar. E se Cristo não quiser mais mandar esse povo, ele não manda e acabou. É ele que manda, não é eu que mando. Amém? Eu sou servo, como servo, para servir. Amém? Para clamar. E também que saibam que a quem muito é dado, muito é cobrado. Às vezes, quando o pastor, muitas vezes, se importa, muitas vezes o pastor chega e chora pela ovelha, é porque ele vai ter que prestar conta dessa ovelha. Existe a ovelha perdida e existe a ovelha rebelde, né? A perdida é aquela que se perdeu na caminhada, é aquela que hoje não tem mais força para voltar. E aí, muitas vezes, quando o pastor não resgata, diz: olha, o pastor não foi atrás de fulano e beltrano. Tem muitas ovelhas que não é perdida,
se rebelam contra o Senhor. Uma ovelha perdida, ela não está sem força de voltar. Ela está esperando uma mão estendida para voltar. E quando essa mão é estendida, ela agarra nessa oportunidade e volta para a casa do Senhor. Amém? Então Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E cada um de nós somos um evangelizador. Cada um de nós somos um anjo de resgate. Quem é um anjo de resgate, irmãos? É aquele que resgata o lamaçal. É aquele que resgata, que traz, né, do fundo do poço, que olha e diz: Deus tem uma nova oportunidade. Aleluia. Cada um de nós somos evangelizadores. Aleluia. Então não ache que você é qualquer um, que você é escolhida, é escolhido de Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas aí é assim, você não sabe quem é ele, quem é ela. Rapaz, o cara é terrível. Rapaz, essa mulher é terrível. Pastor, você não sabe quem é ela, não. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega aquilo que não é e faz ser. A gente olha no ministério de Cristo, a gente não vê só pessoas bem bonitinhas, bem educadinhas, bem calminhas, não. A gente vê pessoas, homens, incrédulos, muitas vezes, homens, muitas vezes violentos, mas está lá escolhido por Jesus. E depois que o Espírito Santo se aposta desses homens, se tornam grandes homens de Deus. Porque é Ele que faz a obra. E a obra que Jesus gosta de fazer é no meio dos mais duros. Porque o nome dele é glorificado em todos os lugares. É por isso que ele pega e quebra e faz o vaso novo. Você é especial para Deus, nunca esqueça isso. Nunca ache que Deus errou o alvo, por isso que foi para você, não. Ele foi para você porque você é especial para Deus. Trabalhar de Deus é diferente do homem. O homem vê o que está na frente. Deus vê muito além do que você pensa e imagina. Sinto Deus na tua vida. Ele diz assim: e está Cristo dividido? O apóstolo Paulo faz uma pergunta à igreja de Coríntios: foi Paulo crucificado por vós? Ou foste-vos batizados em nome de Paulo? Quem foi batizado aqui, por favor? Levante a mão. Glória a Deus. Eu batizei em nome de Paulo. Eu batizei em nome de Pedro. Eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aleluia. E diz aqui no: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em não morre. O apóstolo Paulo aqui está repreendendo a igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que aqui o principal alvo da nossa congregação e da nossa reunião em prol chama-se Jesus Cristo. Não existe outro. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus. É por isso que muitas vezes nós somos apontados e afrontados. É por isso que muitas vezes o povo questiona que somos loucos, que é doido. Mas por quê? Porque nós falamos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ser liberto em nome de Jesus. Aqui tem resposta para tudo. É força, aqui tem. É determinação, aqui tem. É uma saída, é uma porta aberta, aqui tem. É uma cura, uma libertação, aqui tem. Mas muitas vezes nós colocamos a palavra em segundo plano. A palavra tem que ser primordial na minha vida e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus. E diz aqui no 15, no 16, pode ser também a família de Estéfanas. Estéfanas, né? Além destes, não sei se batizei algum outro. O apóstolo Paulo está dizendo, pode ser um pouquinho.
da palavra. Para pegar essas igrejas que estão com vontade de encher. Chega, chama dentro da palavra, vai para a palavra, dentro do evangelho, tu vê. Não sabe. Não. Você não é. E a hora de ver? Tem que. Aleluia. Beber da água, né? Glória a Deus. Beber do mandato dessa água. Quem está no estudo? Quem está no estudo mesmo comigo? Levanta a mão. Quantos vieram? Mais? Eu não disse que só começava. Começar e prevalecer. Deu sangue na canela, pastor. Eu estou aqui. Eu vou continuar. É espinhoso o caminho. Só que o galardão também é prazeroso. Amém? Mas quando a gente sabe, quando você vai para um congresso, ou quando você vai visitar outra congregação, que alguém vai falar lá, né? Do pregador que pregou em Nínive, que tinha medo de ser morto, a igreja sabia quem era. Mas você perguntar aqui, fora os obreiros, alguns não vão saber. Quem pregou em Nínive, que pregou em morrer? Jonas. Porque também é tão, né? É isso, igreja. É guardar a palavra de Deus no coração e conhecer a verdade. É pedir a Deus discernimento quando as coisas é de Deus e quando não é. Às vezes eu vejo tantas coisas que deixam a gente triste, né? E aqui porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. A sabedoria vem do Senhor. Nós somos falhos e fracos, pecadores, mas Ele sim é perfeito. O Senhor Jesus é perfeito na nossa vida. Aleluia. Então que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, nos conduzir até a vida eterna. E aqui diz no 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus é poder de Deus. Aleluia. Por que nós procuramos poder em tantas outras coisas? Né? Por que eu olho e vejo assim às vezes, pastor, o senhor vai falar de outra congregação? Eu não falo de outra congregação, eu não falo de igreja nenhuma. Amém? Eu não falo. Mas eu digo a vocês, igreja, é tanta profecia, é tanta profetização que fica a palavra de Deus em segundo plano. Tem igreja que você não pega a Bíblia, tem igreja que é só, eita, agora eu senti, viu? Eita, agora vai, viu? O Espírito se levantou, agora, eita, menina, está aqui. Aqui, alicerce aqui, coloca aqui a palavra da prioridade, a palavra que é lâmpada, a palavra que revela, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que enche em nós do Espírito de Deus. Aleluia. É essa palavra que nos mantém vivos, é essa palavra que nos mantém de pé, é essa palavra que ainda fez com que nós não viéssemos a desistir e nem olhar para trás. Mas o inimigo todos os dias ele tenta nos derrubar. Todos os dias tem manjares na Babilônia. Todos os dias tem manjares do Egito. Todos os dias o inimigo tenta até nos derrubar. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos prevalece e nos fortalece em meio à adversidade. Agora aqui, pastor, mas é tão bonito quando a gente diz, olha, o motivo de não sermos destruídos é a misericórdia de Deus que se renova cada manhã. E aí? E as tentações do inimigo toda manhã também se levantam para nós. Vocês pensam que não? Por isso nos revestimos da armadura de Deus. Por isso descemos a casa do oleiro ao pó da cinza. Por isso temos que entender e compreender que para muitas vezes resolver
situação, precisamos mudar nossos pensamentos e atos. Senão, um abismo chama outro e outro. E nunca vamos conseguir sair. Aleluia. E diz aqui porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Não é isso? Onde está o escriba? Onde estão o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Amém? E diz no 21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É pregação que é loucura para nós. Tem pregação que é loucura para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus. Tem coisas que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: vocês estão doidos. Está indo para lá, para a câmara do pastor, você é louco, rapaz. Aí o Senhor diz: gente, eu estou procurando os pastores que chama-se Jesus de Nazaré. Que é o homem das mãos curadas, é o quarto homem da fornalha, é o homem que entrou na cova dos leões. É esse meu Shaddai, é o príncipe da paz, é o cordeiro que foi morto, é o leão da tribo de Judá que ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é Jesus, é o nosso alvo maior. Então, na hora que deixamos Jesus entrar, ele muda a nossa vida, a nossa situação. Glória a Deus. Mas tem muitas vezes que a gente pregava para aqueles que não aceitam Jesus e dizia o quê? Como era que ele dizia? Eis que eu estou. Se abrir, já entrar. Sabe onde é que Jesus está batendo agora? É na casa daqueles que já aceitaram Jesus. E muitas vezes ele não estão abrindo a porta para Jesus. A Bíblia diz, igreja, que o Espírito Santo ele interfere com gemidos inexprimíveis por nós. A Bíblia diz, igreja, que não podemos servir a dois senhores, ou iremos aborrecer a um e agradar a outro. Se somos de Deus, seremos de Deus. Se somos servos do Senhor, agiremos como servos do Senhor. Amém? Não é no primeiro vendaval jogar o pau para lá, agir da forma que eu pensar, que eu achar que é certo. É da forma que Deus ensina, é da forma que o Senhor está dizendo na minha vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui diz porque os judeus pedem que? Sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a quem? A Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então eu não tenho nada a ver se o B não acredita ou deixa de acreditar. O que importa é a minha consciência para com o meu Deus. Que ainda na minha imperfeição e ainda sendo falho, sei que um dia ele me encontrou e eu encontrei ele. E ele me transformou em uma nova criatura. A transformação é em Cristo, igreja. E não adianta estarmos dentro da igreja e se não exalarmos o bom perfume de Deus, o que estamos fazendo aqui? Sem Deus nessa cara. E aqui diz no Paulozinho: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas o Deus é um Deus tremendo e forte. E a nossa fortaleza vem do Senhor dos exércitos. E diz aqui porque vedes, irmãos, a vossa vocação, amém? Que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem
Mas Deus escolheu as coisas para confundir. Você sabia por que Deus te escolheu? Porque é Ele que faz a transformação. Aleluia. Ele confunde as coisas. Ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, igreja. Tinha gente mais forte do que eu e você. Por que Deus nos escolheu? E quando somos escolhidos em Deus, o que é que nós sentimos? Sentimos o quê? Que Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele nos capacita. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Porque primeiro que Ele não é homem para mentir, nem filho homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é Senhor. Ele diga a sua palavra antes de começar a dizer eu sou. E não é que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá. Deus está dizendo, se eu estou dizendo que vou fazer, eu vou fazer. Porque eu sou Deus. E se eu sou Deus, não temas disso. Agora, quando colocares algo diante do seu Senhor, descansa e aguarda na posição. Por quê, pastor? Porque a vitória é certa. Aleluia. Só que muitas vezes nós ficamos oscilando. Colocamos na mão de Deus e tiramos. Colocamos na carta de Deus, mas não confiamos. Amém? A Bíblia nos diz que a sombra de Pedro curava. Pedro ia passando e o enfermo estava e a sombra dele curava. A minha Bíblia me diz que os retalhos das vestes de Paulo curavam. A minha Bíblia me diz que os ossos de Eliseu ressuscitavam. Amém? Mas pastor, e era justamente essas coisas que faziam. A fé é uma firmeza. Quando você tem fé, você é curado, você é restaurado. Quando você tem fé, você é renovado. Quando você tem fé, você é restaurado para poder cair em nome de Jesus. Só que a gente passa 20 anos no mundo adoecendo. Nós passamos 20 anos no mundo pecando, fazendo tudo que é de errado. A gente chega 2 dias ou 2 meses na igreja, a gente já quer ser santão. Não, meu irmão, é um processo. E o processo é dolorido. Ninguém quer passar mais por processo. Ninguém quer chegar e já estamos restaurados. Ah, não, comecei agora, tem 2 meses, mas agora eu já sou o sol da terra, luz do mundo. Ei, pode vir, Satanás, que eu vou pisar na tua cabeça. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que nem sequer podia se conversar e pregar com manjar, tinha que ser com leite. Por quê? Porque se a gente não der leitinho, vai embora. Amém? Existem 2 caminhos para nós. Um é o céu e o outro é o inferno. Mas o pastor não fala mais inferno, que agora não pode mais falar nisso, o povo, né? Mas o inferno existe. Amém? Então que nós iremos escolher a nova Jerusalém. E eu sei que muitos apontam a gente e dizem, ele está lá, está vendo lá, fez isso, fez aquilo. Fiz, não faço mais. Era isso, era aquilo. Mas não sou mais. Agora, meu irmão, está se escondendo atrás da Bíblia. Não me escondo atrás da Bíblia. Eu fui transformado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. E agora, pastor? Mudou agora, né? Agora está frouxo, tá? Não. A gente vive pedindo a Deus que não sejamos provados além do que podemos suportar. Sabe qual é a minha oração, Senhor? Não deixa, Pai amado, que nada nem ninguém, Senhor, faça, Pai amado, que o teu servo venha escandalizar o Evangelho. Pai, eu prefiro, Senhor, que o Senhor me tire por outro lado. Senhor, me livra do laço do passarinheiro, da brecha preguiçosa. Pai, me livra do sanguinário do perverso. Porque, Pai amado, a Ti, somente a Ti, eu quero honrar e glorificar o Teu nome. Amém? Porque a Bíblia diz que também pode vir o escândalo. Não pode vir o escândalo por nós? Mas a Bíblia também diz, ai, por quem vem o escândalo. E vocês sabem que todo mundo pode aprontar. Agora, quando o crente apronta, pastor, olha lá.
a orar e buscar o Senhor enquanto podemos achar. E aqui no 28, voltou? Glória. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Jesus vive, igreja, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o nosso advogado fiel. Deus é o juiz, mas lá temos um advogado fiel que diz: comprei o sangue, paguei o preço, cada lágrima, cada gota de sangue derramado foi por ela, foi por ele. Então não vai desistir, eu não vou desistir dele, eu vou lutar para quem amar. Dá mais uma oportunidade. Quantos de nós já era para se ter morrido, mas Deus não pôs ser morrido. E aí nós buscamos ao Senhor para morarmos na vida eterna. Amém? E aqui diz no 31, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então a glória é do Senhor. Pastor, mas eu sou um pregador tremendo, a glória do Senhor. Eu sou uma mulher, pastor, que quando abre a Bíblia, o Espírito Santo se revela. Glórias a Deus. Pastor, eu não consigo te chamar para fazer o hino do Senhor, mas glória a Deus, ao Senhor Jesus. Que o Senhor continue a estar no meu ministério, porque a honra e a glória tem que ser dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus nessa casa. E diz aqui que eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque a sabedoria é do Senhor, porque a glória tem que ser dele. Amém? Às vezes, pastor, mas é teólogo, é poliglota, é doutorado, é mestrado, é hermenêutica, é exegese, não sei, é tanta coisa que eu não sei nem falar. E eu já estudei. Mas a Bíblia nem se lê. Mas o Espírito, ele fica. Aleluia. Coisas maravilhosas de Deus para ser apresentada na igreja do Senhor. Meu irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor está vendo o que está acontecendo? Qualquer hora o arrebatamento vai acontecer. Vai, se você estou, eu estou tentando, eu estou consegue, irmão, senão tu fica. Amém? A Bíblia diz, igreja, que a volta de Cristo, a volta de Cristo, isso é notório. E quando o Senhor vir buscar a sua igreja, ele vai vir em glória. E os anjos, dessa vez, ele não vem mais para ninguém tocar nele, não. Amém? Ele vem para buscar o seu povo. A sua igreja. Qual é a igreja? Essa aqui, esse tempo. A igreja é você. A igreja sou eu. Então, às vezes, a gente fica errado. A gente vive errado. Aí, não sabe o dia e a hora. Alguém sabe, na Bíblia, o dia que Cristo volta? Tem escrito na Bíblia? Não? E quem sabe a volta de Cristo? Só o Pai, nem Cristo sabe. E aí? Mas aí tem alguns sinais e índices que Jesus está perto de voltar? Quais são? Quais são? Nação contra nação, irmão contra irmão, mulher contra esposo, filho contra pai, pessoas que não respeitam seus pais, filhos que não respeitam seus pais. A Bíblia diz que não tem respeito aos pais. Honrar o pai e a mãe para que os filhos sejam representados na terra. Amém? Isso é mandamento, isso é ensinamento. Tem que guardar no coração. Meu filho pode ser maior que eu quiser, mas continua sendo meu filho. E
glória, senão este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, igreja. O apóstolo Paulo é um homem que perseguia, e o perseguidor torna-se perseguido. O homem que matava, que afrontava, começa a sair escondido de certas reuniões. Certa vez no palácio ele sai, planejam matar ele, e ele é tirado dentro de um cesto e descido numa corda para não ser morto. Por amor ao Evangelho. Ser crente hoje é fácil, mas haverá um tempo que não será tão fácil. Porque Jesus disse: por mim serão lançados em cárceres, por o meu nome serão perseguidos, açoitados. Um crente hoje, se for preso, um crente vai preso, um crente vai preso. Os apóstolos não foram? A gente pode. Agora a gente tem que saber qual o motivo de ter, que não seja para escandalizar o Evangelho. Porque muitas vezes até inocentemente podemos ser apontados e encarcerados por amor de Cristo. Lembra? Teve uma norma dentro dessa cidade aqui, que nós não poderíamos abrir a igreja e reunir os fiéis, porque o pastor era preso. Lembra, igreja? E ainda disseram: pastor, o senhor baixa a porta e nós ficamos aqui. Só que é assim, igreja. Aqui é muito dado, muito é cobrado. Há responsabilidades na nossa vida para cumprir. E havia um alerta. E a Bíblia também diz que o quê? Que nós temos que orar pelas autoridades. E nós temos que cumprir. Quando interrogaram Jesus e disseram: olha, estão pagando imposto e tu. Ele fez o quê? Pedro vai e pesca, tira um denário e paga o imposto. Jesus paga o imposto. Por quê? Ele disse: o que está aí na moeda? É o rosto de César. Então dá a César o que é, e a Deus o que é de Deus. As coisas de Deus são diferentes das coisas desse mundo. Então busque o Senhor, mergulhe no Espírito Santo de Deus. Faça um jejum. Se humilhe enquanto saco, oração. Faça um voto diante do Senhor. Você, seu marido, sua esposa, sua família. Unja sua casa. Os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro. Abençoe, unja seus filhos. Orem nos quartos dos filhos de vocês. Busquem em Deus o Espírito Santo. Porque o aniversário está aí. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nunca desfaleça, nunca ache que Deus não vai fazer a obra, porque Ele vai fazer a obra. Clame a mim e eu responder-te-ei, diz o Senhor. E aqui diz, no 4 vai, é da glória. A minha palavra é a minha, não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, igreja. Aleluia. Seja poderoso diante de Deus, seja poderoso. Glória a Deus. Busque o Espírito Santo, uma unção diferenciada. Aqui tem pessoas que têm talentos e dons espirituais. Não se esconda, deixa o Senhor te usar. E diz aqui no 5, no 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, igreja. Glória. A nossa sabedoria é o Senhor. Ele é o nosso Senhor, sábio e Salvador. E diz aqui no 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia, esse Deus nessa casa. E diz aqui no 8,
essa palavra, guarda esses versículos, esses dois versículos no coração agora, o 9 e o 10, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos e o ouvido e não subiu ao coração são o que Deus tem preparado para os que o amam. Quando a gente entrega para o meu Senhor, confia nele, mas Ele faz. Quando a gente clama, Ele responde. Quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate, a porta se abre. Quando se unimos de um só propósito, buscando a Deus em espírito e em verdade, Ele diz: o que dois ligados na terra será ligado no céu. Mas a nossa fé é tão neófita e tão fraca, que nem isso fazemos em casa. Quantos cônjuges vão dormir sem nem sequer pegar na mão do outro e orar e dizer ao Senhor: Senhor, obrigado e abençoe meu cônjuge. Senhor, obrigado pelos meus filhos, pela saúde. Obrigado, Senhor, por um vento tempestuoso não chegar na minha casa. Obrigado, Senhor, porque o acidente fatal não chegou na minha família. Obrigado, Senhor, porque o leito do hospital ainda não recebeu o meu filho, a minha filha, a minha mãe. Obrigado, Senhor, porque essa enfermidade que chegou, o Senhor curou e não era para a morte, mas para o teu nome ser glorificado. Ah, Senhor, eu desço o pó e na cinza. Dá-me uma unção diferenciada, uma unção de cura, não para mim, Senhor, mas para que eu venha a ser usado e o teu nome glorificado através de meus irmãos. Quantos de nós sabemos que tem uma coisinha enferma, mas não vamos visitar? Quantos de nós sabemos que temos presos, pessoas presas, e também não vamos visitar? E eu, muitas vezes, pastor, o Senhor, eu fico muito triste, às vezes, porque o sistema é muito complicado para a gente fazer visita. Mas tem pessoas que precisam ver a palavra de Deus. E pregar o Evangelho todos nós queremos pregar o Evangelho, queremos pregar o Evangelho lá na igreja do seu Zezinho, do seu Joãozinho, do seu não sei quem, mas não queremos ir lá visitar o presídio, não queremos fazer, não queremos ir na casa do enfermo, daquele que está só esperando a hora para ser morto. Eu não sei se eu já contei uma vez a obreira Salomé, a pastora Salomé, era pastora já, né? Era obreira. A obreira Salomé e o obreiro eu. E ela falou que a gente precisava ir na casa de uma pessoa, porque ele queria ser batizado, só que ele estava com AIDS. E já estava no final. Ela estava só colhendo o osso. E aí ela falou, o pastor disse, chamou o obreiro. Ela me chamou. E era de noite, eu disse, não, Salomé, será que a família vai querer? E ela disse, não quer, vamos lá, vamos. Eu disse, não, vamos. Cheguei lá, falei com o filho dele, eu queria levar seu pai para levar ele na igreja para batizar. Ele disse, se quiser levar, ele está aí. Eu disse, não, eu tenho sua permissão? Ele disse, tem. Ele disse, não, leva. Cheguei lá, peguei ele lá, um moinho assim. Você olha e vê que o ser humano não é nada. A gente se julga tanto. A gente seca como a erva. Mas a gente se acha tanto. E aí eu trouxe ele na Mundial. Batizamos ele em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Levamos de volta. No dia, Deus levou. Amanhã. Ou era naquela noite, ou então não era. Então a gente não sabe o dia nem a hora, gente. Então a gente não pode apontar. Talvez aquele homem tenha feito tanta coisa errada, mas naquele momento ele queria conhecer Jesus. Naquele momento ele se arrependeu. Naquele momento ele queria ser batizado. Naquele momento ele disse, eu quero ir para a glória. Eu quero ir para outro lugar. Mas
as melhores coisas deste mundo, mas eu quero também o meu lugar reservado na Nova Jerusalém. Amém? E aqui diz no 10, Rosinha. E diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, igreja? Deus é fiel. Guarda esses dois versículos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, o que Deus tem preparado para você que acredita. Mas ele diz para os que o amam. Tem que amar Jesus. Amar a Deus sobre todas. E as demais coisas não serão. Glória a Deus, igreja. Sinto Deus nessa casa. Aleluia. Sinto Deus nessa casa tremendo. Aleluia. Movendo o Espírito. Você não sabe, né? O quanto o Senhor quer falar nessa noite. Amém? Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho da Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. Amém? Vamos falar um pouquinho da Santa Ceia. Vamos ver se a Santa Ceia tem poder. A Santa Ceia é para abençoar e também pode ser para amaldiçoar. Amaldiçoar. Vamos lá ver se está na Bíblia ou esse é o pastor do irmão. Bora. Por favor, vamos lá para o 11, capítulo 11, do primeiro Coríntios, mesmo livro. Capítulo 11, versículo 17. Nós vamos falar um pouquinho da Santa Ceia, igreja. E depois nós vamos ceiar. Examine-se o homem a si mesmo. Está perfeito dentro de Deus. Se eu não tiver, pastor, diz a ele, Senhor, eu quero ficar perfeito. Me ajuda. Porque a perfeição vem dele. O arrependimento gera fala, Maria, o perdão. Amém? Você vai arrepender, né, para mim? Tem machucado meu tecladista, eu peço. E o tecladista me vê. Glória a Deus. É assim. O arrependimento gera o perdão de Deus. Então, Senhor, nos perdoa nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, todos encontraram? Aí diz assim, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aprenda. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para... Já pensou? A gente se junta aqui para quê? Para quê? Para melhor. Mas aqui ele está dizendo, não se juntando para pior. Aí ele vai dizer por quê? Porque não adianta estarmos juntos aqui e com o coração todo machucado, todo ferido, todo trancado. Né? Não, igreja. Nosso coração tem que ser limpo. Nosso coração tem que ser de amor. Eu sei que muita gente também vai se afastar de nós, não acredita com a gente. Mas que não deixa em nós essa acusação. Amém? Eu fico doido para falar juridicamente, mas não sei. Aí eu fico com medo. Eu falei aqui, dou quando tem intenção, né? Crime doloso, intenção. Culposo, foi sem intenção. Amém? Vamos lá, no 18? Porque, antes de tudo, os que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós o quê? Em partes eu creio. Não tem que ter dissensões no nosso meio. Nós temos que amar os irmãos. Amém, igreja? Nós temos que perdoar, para ser perdoado. Do mesmo jeito que às vezes a gente falha, o irmão também falha para a gente. Do mesmo jeito que eu posso falhar com você, você não vai falhar comigo. Mas estamos aqui para nos perdoar.
Ceia do Senhor não é para ser comida. Amém, igreja? E diz aqui, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. No 22, não tende porventura casas para comer e para beber? Ele faz uma pergunta. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, né? Louvar-vos nisto? Não vos louvo. Se o apóstolo Paulo está dizendo, não estou mandando não, amém? Só transmitindo o que ele está dizendo, mas concordo com o que ele diz, amém? E diz aqui no 23, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que eu parti por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, o meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, Jesus. Amém? Aí no 26 diz: porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. É um momento onde a gente relembra o Calvário. Aí é o momento onde a gente relembra a redenção. Aí é onde a gente olha e lembra quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. Que o Senhor venha passar e tirar de nós coisas que não o agradam, em nome de Jesus Cristo. E diz assim nos 27: portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Às vezes a pessoa diz assim: mas quem pode tomar Santa Ceia? Mas tem igreja aqui, nem todo mundo pode tomar Santa Ceia. Tem que ser batizado, tem que ser, né? Não tem? Não tem? Mas e aí? O que vocês acham? Eu posso fazer isso? Posso? Eu posso dizer quem toma e quem não toma Santa Ceia? Mas tem igreja que tem isso. Não tem? Mas amém. Cada um faça como e preste. Como é que chama? A Deus. Amém? E diz aqui no: examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Aí vem agora a causa, porque a gente, para uma ação, há uma reação. Amém? Quando a gente apresenta a Santa Ceia, a gente apresenta a Deus e diz: olha, Pai, que agora não seja mais o suco, mas o teu sangue. Pai, que não seja mais o pão, mas o teu corpo. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo cura. Se os ossos de Eliseu ressuscitavam, de Cristo cura. Se a sombra de preto curar, o de Cristo cura muito mais. Mas aí diz aqui no 33: por causa disso, há entre vós o que? Muitos e muitos que dormem, igreja. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo, para não sermos condenados com. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos escolhidos. Porque muitos são, mas nós somos escolhidos. Por isso o Senhor nos escolheu. Por isso o Senhor nos escolheu. E diz assim no 33: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto aos demais, as demais coisas, ordená-la-eis quando for de convosco. Aleluia. A Santa Ceia do Senhor é para a nossa libertação, como para a nossa condenação. Examine-se como é si mesmo.
dado, muito é cobrado. Se alguém me magoou, eu peço perdão. Isso não me diminui nada. Só aumenta o Espírito de Deus na minha vida. Amém? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Libere o perdão a quem você muitas vezes não tem perdoado. Talvez seja a causa, muitas vezes, das adversidades que tem se levantado na sua vida. Eu creio que Deus te libertou nessa noite. Fique pé, em nome de Jesus. Nós vamos apresentar a Santa Ceia do Senhor. E como nós